Bom dia, meninos. Então, nós vamos ver agora, né, aquela parte finalzinho que ficou faltando lá da aula de quarta-feira. E aí, eu vou também estar fazendo alguns exemplos. Lembrem-se que se você assistiu o vídeo no princípio e já conseguiu aprender, nem precisa ficar vendo, observando esses exemplos aí não, tá bom? Vamos lá, então. Nós estávamos vendo, nós começamos o nosso estudo de cinética química. A cinética química, né, como nós vimos, é a parte que vai falar um pouco sobre a velocidade das reações químicas. Nós vimos na nossa aula de quarta-feira que uma reação química, ela contém reagentes, aqueles que estão antes da setinha, e esses reagentes, eles serão consumidos ao longo de uma reação química. Por isso que a gente vai ter, então, que a curva do nosso reagente, ela vai estar caindo. À medida que essa curva do meu reagente vai estar caindo, é porque ele vai estar sendo consumido, ele vai desaparecendo. Não se esqueçam, a curva do seu reagente sempre cai. Nas nossas reações químicas, nós temos também os produtos que estão depois da setinha, que serão produzidos durante uma reação química. E sempre que eu analisar a curva de um produto, nós vamos observar que nesse gráfico, nós estaremos falando de curvas que estão subindo, são curvas ascendentes, que estão aumentando. Então, não se esqueça, o seu reagente cai, mas olha, seu reagente começa lá em cima e vai caindo. Seu produto começa lá embaixo e vai subindo. Nós vimos também essa palavrinha diferente, né, sobre o complexo ativado. Nós vimos que esse complexo ativado é o momento em que todos os reagentes se encontram. No momento em que todos os reagentes se encontram, ocorre ruptura das ligações químicas e formação de novas ligações químicas. Nesse momento de encontro entre todos os reagentes, nós temos então aí um complexo ativado. Complexo ativado é um estado intermediário entre o meu reagente e o meu produto. E hoje, né, nós vamos falar sobre energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia mínima necessária para ativar as moléculas dos meus reagentes, fazendo com que eles se encontrem, possibilitando o início da reação. Em palavras mais fáceis de nós compreendermos, energia de ativação é o impulso que eu vou dar para os nossos reagentes acontecerem, para os nossos reagentes se encontrarem. Por exemplo, se você colocar lá o sal dentro da água, só jogar ele lá dentro vai demorar bastante para ele dissolver. Então, eu vou lá e dou um impulso para ele. Eu vou lá e coloco uma colher e começo a mexer, ou começo a sacudir. Esse impulso inicial que eu dou para a minha reação acontecer é chamado de energia de ativação. Por exemplo, aqui no nosso isqueiro, se a gente não for lá e der esse impulso de apertar aqui, de acendê-lo, ele nunca vai acender. Então, a energia de ativação nada mais é que o impulso que eu vou dar para a minha reação acontecer. Então, ela é a energia mínima que os nossos reagentes, que estão lá cheios de preguiça, precisam adquirir para se encontrarem e iniciarem uma reação química. Então, essa energia de ativação é aquele impulso inicial que os reagentes precisam ter para se encontrarem e começarem a nossa reação química. De forma que se esses reagentes precisam de um impulso muito grande, a minha energia de ativação ela vai ser alta. E aí a minha reação vai acontecer mais lentamente, vai ser mais difícil de acontecer. Já se esse impulso que eu tenho que dar para essa reação acontecer for baixo, for pequeno, a minha reação ela vai acontecer mais rapidamente, vai ser mais fácil dessa reação acontecer. Então, não se esqueçam, primeira palavrinha nova da aula, energia de ativação é aquele impulso, aquela quantidade de energia que o reagente precisa ganhar para se encontrar, começar a romper ligações e a formar novas ligações. É o impulso inicial que a gente vai dar para a nossa reação química. E aí nós vamos nos deparar, né, nos encontrarmos com gráficos como esses. E nesses gráficos, nós precisamos encontrar 6 pontos. O que é preciso, professor, eu encontrar, né, desses 6 pontos aqui do meu gráfico? Nós vamos ver
que inicialmente em uma reação química, nós temos a presença dos reagentes. Então, olha, a minha reação química ela está se iniciando aqui. No começo do meu gráfico, no começo da minha reação química, eu tenho apenas os reagentes. Eles precisam de um impulso para se encontrarem. Esse impulso, esse morrinho que eu subi com o meu cursor aqui agora, olha, a distância entre o meu reagente e esse pico desse morrinho aqui que ele precisa subir é chamado de energia de ativação. Aonde é a minha energia de ativação? Olha, o impulso que o meu reagente precisou ganhar para a reação começar a acontecer. Aqui nesse topo do meu gráfico, nós temos a presença de um CA, de um complexo ativado. O que é esse complexo ativado? É o momento em que todos os reagentes se encontraram. Aqui os nossos reagentes, eles vão começar a desfazer as suas ligações e a formar novas ligações. E aí, depois disso, olha, eles começam a liberar energia. Eles começam a liberar energia. E no finalzinho, a gente tem a formação dos produtos. Então, olha, nesse gráfico, primeira parte me dá os reagentes. O ponto mais alto do meu gráfico me dá o complexo ativado. E o finalzinho do meu gráfico me dá o produto. Já são 3 coisas aqui nesse gráfico. A distância entre o seu reagente e o ponto mais alto aqui desse morro te dá a sua energia de ativação, a 4ª coisa que nós temos que encontrar nesse gráfico. O que mais que a gente tem que encontrar? Nós temos que encontrar esse ΔH, variação de entalpia da minha reação. Lembra que essa variação de entalpia corresponde ao final, a energia do produto final, menos a energia inicial dos reagentes. Então, para a gente encontrar essa variação de entalpia, nós vamos ter aqui que a variação de entalpia é essa parte que corresponde entre o começo da reação e o final da reação. Nessa parte aqui, olha, onde a gente tem a diferença entre o começo da reação, onde eu tinha os meus reagentes, onde nós tínhamos o nosso reagente, e aonde nós temos o produto, nosso produto, nós temos a presença, então, do nosso ΔH, da nossa variação de entalpia. 5 coisas. Então, olha, nesse gráfico eu consigo ver no comecinho o reagente, no ponto mais alto, complexo ativado, no ponto mais final, no finalzinho lá do meu gráfico, meu produto. Eu consigo ver que a distância entre o meu reagente até o ponto mais alto corresponde à minha energia de ativação. A distância entre o meu reagente até o final aqui do meu produto, no caso, olha, o final do meu produto está aqui. Então, a distância do meu reagente até o final lá do meu produto vai dar para mim o meu ΔH. Então, olha, o ΔH ali é a distância entre o meu reagente, a energia do meu reagente e a energia do meu produto. Esse é o valor de ΔH. Qual é a 6ª coisa que nós temos que identificar? Observem que quando a gente liga aqui reagente no produto, a nossa seta vai estar descendo. Vai indicar que a energia está sendo liberada. Então, aqui a gente tem a presença de uma reação exotérmica. Exotérmica porque ela libera energia na forma de calor. Então, a 6ª coisa que nós temos a identificar num gráfico como esse é se é um processo endotérmico ou exotérmico. Então, lembrem-se, em um gráfico como esse, eu vou cobrar de vocês que vocês saibam interpretar 6 coisinhas dele. Quais são essas 6 coisinhas? Que no início do meu gráfico, no comecinho de tudo, a gente tem os nossos reagentes. Primeira coisa. No topo mais alto do meu gráfico, onde todos os reagentes se encontram, a gente tem o nosso complexo ativado. Segunda coisa. No finalzinho do nosso gráfico, nós temos a presença dos nossos produtos. Então, início, reagente, topo mais alto, complexo ativado, final, produto. Eu preciso que vocês também saibam identificar que, quando eu faço
a distância da energia aqui, do meu reagente, até o ponto mais alto do meu gráfico, a gente tem a presença da nossa energia de ativação. Aquele impulso inicial que eu tenho que dar para a minha reação acontecer. Quarta coisa. Quando eu pego a diferença de energia entre o meu reagente e o meu produto, nós vamos ter a variação de entalpia da nossa reação química. A variação de entalpia corresponde à diferença entre a distância da energia aqui entre o meu reagente e o meu produto. E a sexta coisa, observe que esse gráfico, ele é diferente do gráfico anterior. Olha, o gráfico anterior, o reagente estava lá em cima, o produto estava lá embaixo. Nesse gráfico, o reagente está lá embaixo, o produto está lá em cima. Então, quando a gente ligar o reagente no produto, nós vamos ter uma setinha subindo, indicando que essa é uma reação endotérmica. Endotérmica porque ela está ocorrendo com ganho de energia na forma de calor. Então, fechando, terceiro e último gráfico que eu vou estar falando aqui. Nós precisamos identificar nesse gráfico 6 coisas. Reagente, complexo ativado, produto. Energia de ativação, variação de entalpia e classificar em endo ou em exo. Lembrando que os reagentes são aqueles que estão no início do seu gráfico. Esses são os reagentes aqui da minha reação química. Eles estão no início do meu gráfico. No ponto mais alto do meu gráfico, eu tenho o complexo ativado. O que é o complexo ativado? Olha aqui. É o encontro de todos os reagentes. Quando todos os reagentes se encontram lá no ponto mais alto do meu gráfico, a gente tem a presença do complexo ativado. Aqui nesse complexo ativado, serão rompidas e formadas novas ligações. E aí a gente tem que ir lá no finalzinho do gráfico, aqui nessa parte final do gráfico, ele vai estar indicando para a gente o nosso produto da nossa reação química, os nossos produtos. Então, a gente já identificou reagente, complexo ativado e produto. O que mais que eu preciso identificar? A distância entre a energia inicial do meu reagente e o ponto mais alto do meu gráfico, olha, esse pedacinho aqui de energia, que corresponde à distância entre o meu reagente e o ponto mais alto do meu gráfico, corresponde à energia de ativação, aquele impulso inicial que eu preciso dar para a reação acontecer. Eu também preciso identificar que, quando eu faço a diferença entre a energia do reagente e a energia final lá dos meus produtos, olha, quando eu faço a diferença entre a energia inicial do reagente e a energia final do produto, nós vamos encontrar a variação de entalpia dessa reação. E nesse caso, observe que quando eu ligar o meu reagente no produto, nós vamos ter uma setinha descendo, indicando perda de energia na forma de calor. Então, aqui nós vamos ter a presença de uma reação exotérmica. Então, meninos, era isso que nós tínhamos para concluir. Vou estar fazendo aqui com vocês alguns exemplos, mas se você já entendeu e já quer partir para o seu exercício, você não precisa continuar assistindo esse vídeo. Você pode partir para o seu exercício sem problema, tá bom? Então, exemplo número 1. É dada a reação química, onde o monóxido de carbono reage com dióxido de carbono, com dióxido de nitrogênio, para formar dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Qual das figuras ao lado, A ou B, poderia representar um choque efetivo? Justifique. Então, lembre-se que o que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui, olha, que o meu carbono vai trocar de lugar com o meu nitrogênio, não é assim? Ou que um oxigênio desse aqui vai passar para esse. No meu primeiro desenho, o meu carbono tem a possibilidade de se encontrar com o nitrogênio. Só que aqui, quando o meu carbono se encontra com esse nitrogênio, haveria a possibilidade dessa molécula de carbono se juntar com essa de nitrogênio. Aqui no meu produto sugere que o carbono juntou com o nitrogênio? Não.
Então, esse primeiro desenho aqui representa para mim um choque não efetivo, uma colisão que não formaria produto. No desenho da letra B, o meu carbono se chocaria com o oxigênio. Poderia fazer uma ligação com esse oxigênio. E aí, esse oxigênio, olha, ia se separar desse nitrogênio e formar para a gente o CO2 que eu estou vendo aqui. Ok? Perfeito. Quando esse oxigênio se separasse e viesse para cá, nós teríamos a formação desse óxido de nitrogênio aqui. Olha esse óxido de nitrogênio aqui. Então, qual das figuras representa um choque efetivo? A figura B. Por quê? Porque na figura B, o monóxido de carbono consegue se encontrar com esse oxigênio para formar o dióxido de carbono. E aí sim, quando eles se encontrarem dessa forma, a gente vai ter uma formação aqui de uma ligação entre esse carbono e esse monóxido e esse oxigênio aqui, para formar o dióxido de carbono. Bom, exemplo 2. Observe o gráfico abaixo. Bom, o que eu posso observar nesse gráfico? Aqui a gente tem os reagentes, que seria o nosso A. Aqui eu teria complexo ativado. Ele não está me dando complexo ativado aqui, não tem problema. E aqui a gente teria o nosso produto, que seria meu B. Quando eu faço a diferença entre o meu reagente e o ponto mais alto do meu gráfico, a gente tem a energia de ativação. Observe que nesse gráfico, o meu reagente começa no ponto 100 e vai até 400. Então, aqui a gente pode concluir que a energia de ativação, ela tem valor de 300. Professora, por que 300? Porque o reagente começa no 100 e o seu complexo ativado, a sua parte mais alta do seu gráfico, está lá no 400. Então, a energia de ativação desse gráfico vale 300. Outra coisa que eu posso observar aqui, quando eu faço a diferença entre o meu reagente e o meu produto, olha, quando eu faço aqui, a diferença entre reagente e o meu produto dá mais ou menos aqui 250, né, gente? Meu produto não é o finalzinho. Quando eu faço essa diferença, olha, entre 100 e 250, nós vamos encontrar que o nosso ΔH, que é a variação de entalpia dessa reação química, seria aí 150. De 100 até 250, nós teríamos aí 150 de energia. Então, o ΔH dessa reação, 150. Professora, o que mais que eu posso observar nesse gráfico? Se nós ligarmos o nosso reagente no nosso produto, observe que a nossa setinha vai estar para cima. Então, isso se trata de uma reação endotérmica. Por que endotérmica? Porque os reagentes ganham energias ao se transformarem em produto. Vamos à pergunta. O perfil da reação genérica, onde o reagente A se transforma no reagente B, nele representado, indica que a energia de ativação do processo em quilojoules é igual a... Bom, eu quero saber a energia de ativação. A gente determinou ela aqui, ó. Energia de ativação desse processo é igual a 300. Então, a resposta correta, letra D. É assim que vai aparecer os exercícios para vocês, bem simplesinho. A gente vai continuar fazendo exemplos, são 7 exemplos. Se você já entendeu, pode desligar o vídeo, não precisa assistir mais. Se você ainda não entendeu, vamos assistir mais um pouquinho. Óxido de nitrogênio são substâncias de interesse ambiental, pois são responsáveis pela destruição de ozônio na atmosfera. E, portanto, suas reações são amplamente estudadas. Num dado experimento, em um recipiente fechado, a concentração de NO2, dióxido de nitrogênio, em função do tempo, apresentou o seguinte comportamento. Observe que aqui a gente tem aquele primeiro gráfico que nós estudamos lá na aula de quarta-feira. Nós temos um gráfico da concentração dos participantes da nossa reação. Nesse gráfico, a gente pode expressar a concentração de reagentes e produtos. E o que eu tenho que lembrar? Reagente começa lá em cima e vai caindo. Produto começa lá embaixo e vai aparecendo, vai crescendo.
No meu gráfico, observe que a concentração do meu NO2 começa lá em cima, no máximo. Mas à medida que o tempo vai passando, a reação vai acontecendo, a concentração desse composto vai desaparecendo. Se ela vai desaparecendo, se ele vai desaparecendo, ele tem um comportamento aqui para a gente de reagente. Então, o papel do NO2 nesse sistema reacional é de um reagente. Professora, por que ele é um reagente? Ele é um reagente porque ele começa com a concentração máxima no início da minha reação. À medida que a reação vai acontecendo, ele vai sendo consumido, ele vai desaparecendo. Então, a resposta correta no nosso exemplo 3, ele é um reagente. Exemplo 4. Observe o seguinte diagrama e responda as questões relacionadas. Olha, a gente está trabalhando agora com 2 tipos de gráfico. O gráfico que vai me dar aí a concentração de reagentes e produtos. E o gráfico aí que vai me dar esse morrinho aí, né? Ó, é como se você estivesse lá subindo em uma montanha russa e descendo. Lembrem-se que, nesse caso aqui, a gente tem que A2 e B2 são os nossos reagentes. O momento em que eles se encontram lá no topo do meu gráfico, eles estão formando para a gente o nosso complexo ativado. O complexo ativado aqui é o encontro de todos os reagentes. No finalzinho do gráfico, nós vamos ter os nossos produtos. Então, aqui AB, 2AB seria o nosso produto. O que mais que eu posso interpretar nesse gráfico, além de reagente, complexo ativado e produto? São 6 coisas. Eu ainda posso dizer que nesse gráfico aqui, a distância entre o começo dessa minha reação, que é onde eu encontro os reagentes, e o ponto mais alto, olha, quanto vale? Meu reagente começou no 30, o ponto mais alto está no 60. Então, a energia de ativação dessa reação, a nossa energia de ativação, vamos colocar aqui. O impulso que eu tenho que dar para essa reação acontecer, ela vale 30. Por que ela vale 30? Ela vale 30 porque a distância entre o meu reagente, começo da minha reação e o ponto mais alto do meu gráfico, valeu 30. O que mais que eu posso interpretar? A quinta coisa que eu posso interpretar. A distância entre o meu reagente e o meu produto, olha, está sendo indicado por essa setinha. A distância entre o meu reagente e o meu produto corresponde à variação de entalpia, ao ΔH. Observem aqui, peraí, deixa eu tirar aqui, gente. Observem aqui que a gente tem assim, vamos mudar de cor para pôr esse ΔH. Observe, então, esse ΔH, a variação de entalpia, ela vai ser a distância do menos 10 até o 30. Do menos 10 até o 30, a gente tem uma distância de 40. Então, o meu ΔH aqui vale 40. Mas observe que esse 40, olha, começa lá no 30, termina lá no menos 10. Indo de 30 até menos 10, a gente vai ter menos 40 quilojoules de energia. Então, aqui nesse caso, o meu ΔH vale menos 40. E lembre-se, quando você ligar o seu reagente no seu produto, se a sua setinha estiver descendo, nós temos a presença de uma reação exotérmica. Então, aqui a gente já interpretou todas as 6 coisas que nós precisamos saber sobre esse gráfico. Pergunta, letra A. Determine no diagrama a energia de ativação. Quem é a energia de ativação que a gente achou? A energia de ativação é 30. A gente assinalou ela aqui, ó, aonde a gente tem energia de ativação? Entre o reagente e o ponto mais alto. Vamos identificar ela aqui no desenho. Essa setinha aqui, que liga o reagente no ponto mais alto do meu gráfico, é a nossa energia de ativação. Letra B. Encontre o complexo ativado no diagrama. Olha, a gente já tinha encontrado ele aqui. Olha o meu complexo ativado aqui nessa parte do meu diagrama.
sempre o complexo ativado vai estar nessa parte mais alta do seu diagrama. E corresponde ao encontro de todos os reagentes. Então, a gente já encontrou esse complexo ativado aqui, ó. É o ponto mais alto aí do seu gráfico, é o morrinho lá, o topo do morrinho do seu gráfico. Determine e assinale no diagrama o ΔH. Olha, o ΔH é essa setinha aqui, vamos indicar. Essa setinha está indicando o ΔH da minha reação. E esse ΔH, ele tem valor de menos 40. Lembrando que o ΔH corresponde lá à distância entre o seu reagente e o seu produto. Do 30 até o menos 10, nós andamos 40 casas. Só que, olha, como o reagente tem mais energia que o produto, nós temos que esse ΔH vai ser negativo. O processo representado é exotérmico ou endotérmico? Nós já havíamos comentado inicialmente que esse processo é exotérmico. Exotérmico porque ocorre liberação de energia na forma de calor. Reagente está lá em cima, produto está lá embaixo. Exemplo 5. A reação química descreve a transformação do composto A em um complexo ativado intermediário, que por sua vez forma o composto B. O gráfico a seguir representa a relação entre a energia e o caminho da reação. Então, ó, lembra? Reagente está lá no comecinho, aqui a gente teria o nosso reagente A. Aqui no morrinho do nosso gráfico, nós teríamos o nosso complexo ativado. E no finalzinho, nós teríamos aqui o nosso B, o nosso produto. Observem também que a distância entre o meu reagente e o ponto mais alto do meu gráfico, vamos fazer aqui a setinha, ó. A distância entre o meu reagente e o ponto mais alto do meu gráfico me dá a minha energia de ativação. A energia de ativação, no caso desse gráfico aqui, ela vai do 10 até o 60. Então, ela vale 50. De 10 até 60, a gente tem 50. A gente ainda pode encontrar que a distância entre o reagente e o nosso produto, vamos ligar aqui, ó, quando a gente liga reagente no produto, nós temos aí o ΔH da nossa reação química. E no caso, o ΔH dessa reação química vai do 10 até o 30. Então, o ΔH dessa reação química vale 20. Observe que quando você ligou o seu reagente no seu produto, a setinha está para cima, indicando que nós temos a presença de uma reação endotérmica. Bom, interpretamos todas as 6 coisas que nós temos que saber interpretar nesse gráfico. Vamos à pergunta? Calcule a energia de ativação e a variação de entalpia da reação. Bom, a energia de ativação, a gente tinha calculado aqui, vale 50. É a diferença entre o reagente e o ponto mais alto do meu gráfico. E o ΔH a gente tinha colocado aqui. O ΔH vale 20. É a diferença entre a energia do reagente e a energia do produto. Feitinho. Exemplo 6. Considere o gráfico da reação e responda os quesitos a seguir. Então, meninos, olha, o nosso gráfico, ele é o mesmo, ele traz as mesmas informações. Lembra que você tem que identificar aí 6 coisas. Comecinho, reagente. Topo mais alto, complexo, ativado. Finalzinho do seu gráfico, produtos. 3 coisas. Quando eu faço a diferença entre o reagente e o ponto mais alto, a gente tem a nossa energia de ativação. No caso desse gráfico, olha, a minha energia de ativação, ela vai do 21 até o 38. De 21 até 38, a minha energia de ativação, ela vale 17. Eu ainda posso encontrar nesse meu gráfico aqui o ΔH. O ΔH vai ser a diferença entre o meu reagente e o meu produto. E esse meu ΔH que eu vou colocar aqui para a gente de amarelo, né? O meu ΔH vai do 21 até o 13. Do 21 até o 13, a gente vai ter aí que ele vale 8.
Mas observe que quando eu ligo o meu reagente no produto, a minha setinha está descendo, indicando uma reação exotérmica, que tem o ΔH negativo. Então, aqui no caso, o nosso ΔH vale -8. Bom, primeira pergunta. Qual é a energia das moléculas reagentes e das moléculas dos produtos? A energia das moléculas dos reagentes é 21. A energia da molécula do produto é 13. Olha, quanto vale a energia do reagente? 21. Quanto vale a energia do produto? 13. Qual a energia de ativação dessa reação? Energia de ativação da reação é entre o reagente, a distância entre o reagente e o ponto mais alto do seu gráfico. Deu 17. Letra C. Qual o tipo de reação em questão? Porque nós vimos que quando a gente liga reagente no produto, nós temos uma setinha que está descendo. Então, aqui a gente tem uma reação exotérmica. Exotérmica porque o ΔH está negativo. Exotérmica porque os reagentes liberam energia para se transformar no meu produto. Qual é a energia liberada ou absorvida pela reação? Bom, a energia liberada pela nossa reação é 8. O nosso ΔH, ele é negativo, indicando que essa energia está sendo liberada. E ele vale -8. Último exemplo aí, né? Para quem está aqui até o final, vamos aí resolver o último exercício, o último exemplo rapidinho. Reações químicas ocorrem com troca de energia. Essa energia se manifesta de diferentes formas, pela emissão ou absorção de luz, de calor, de eletricidade, e ou pela mudança de estado de um dos participantes da reação. A termoquímica estuda o calor absorvido ou liberado durante uma reação. Examine a reação onde o monóxido de carbono vai reagir com o dióxido de nitrogênio para formar dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. E o gráfico que mostra as variações de energia nela envolvida. Vamos interpretar esse gráfico aqui para a gente. Lembrando que nessa reação a gente tem início, nós temos os nossos reagentes, CO e NO2. No ponto mais alto do gráfico, a gente tem o nosso complexo ativado. Professora, quem seria o complexo ativado aqui? O encontro de todo mundo seria o nosso complexo ativado. O encontro desse CO com esse NO2. Nós fizemos mais algo bem parecido com isso, aliado dessa mesma reação química lá no exemplo 1. Finalzinho do meu gráfico, a gente tem os produtos. Lembrem-se, eu vou cobrar vocês estarem identificando 6 coisas nesse gráfico. O que mais que eu tenho aqui? Olha, a distância entre o meu reagente e o ponto mais alto do meu gráfico, e o morrinho do meu gráfico, me dá a minha energia de ativação. E essa energia de ativação, nesse caso, olha, o reagente vai do 0 até o 135. A energia de ativação, nesse caso, ela vale 135. O que mais que eu posso identificar nesse gráfico, professora? Nós podemos identificar também o ΔH. A distância entre o meu reagente e o meu produto, olha, eu vou ligar o meu reagente e o meu produto. Vou ligar o comecinho do meu gráfico no finalzinho do meu gráfico. A distância entre o meu reagente e o meu produto vale 225. Como essa setinha está descendo, o ΔH desse gráfico é -225, indicando aqui que nós temos um processo exotérmico. E nesse processo exotérmico está ocorrendo liberação de energia na forma de calor. Vamos analisar as alternativas agora? Alternativa A. O monóxido de carbono se transforma em dióxido de carbono com absorção de calor. Opa! Absorção de calor lá no processo endotérmico. Reagente lá embaixo, produto lá em cima. Aqui a gente tem o contrário. Nós temos reagente lá em cima, produto lá embaixo. Então, não é letra A, porque não temos absorção e sim liberação de calor. O ΔH em valores arredondados
é de menos 90 quilojoules? Opa, não estou vendo isso não. Eu encontrei que o meu ΔH, ele vale menos 225. Letra B está falsa. Letra C. O monóxido de carbono se transforma em dióxido de carbono, sim, com liberação de calor. Olha, ΔH negativo, indicando reação exotérmica, indicando aí que há liberação de calor. Resposta correta, nossa letra C. Letra D. A entalpia do produto é igual ao do reagente? Olha, a entalpia do reagente é 0. Entalpia do produto, 225. Entalpia do produto, ela é diferente da entalpia dos reagentes. A energia de ativação em valores arredondados é menos 225? Não. Menos 225, olha, foi o valor do nosso ΔH. Nossa energia de ativação, ela vale menos 135. Então, meninos, essa foi a conclusão da explicação. Espero que vocês tenham compreendido. Beijos para vocês e até a próxima.